Olha, vou tentar resumir, que é uma história longa, mas eu tenho esse aspecto de hereditariedade na minha história, né? Então, entrei no negócio cedo, com uma baita responsabilidade. Meu pai foi super sábio, assim, de fazer um processo de trainee. Então, eu entrei super filhinha de papai. Eu achava que ia ter uma sala com uma placa com meu nome e que eu ia, sei lá, já ajudar o meu pai de cara. E, na verdade, ele não me contou. E o meu primeiro dia de trabalho foi no almoxarifado carregando caixa. E ali começou a minha jornada profissional, há quase 20 anos atrás. Então, eu passei por todos os processos produtivos da empresa, passei por todos os departamentos, até chegar no departamento financeiro, onde a gente sentia que tinha alguma coisa de errado, assim, alguma coisa mal contada, esquisita. E foi ali que eu fui me especializar. Coincidiu com a minha formatura, eu fiz engenharia química e acabei entrando numa pós em finanças para conseguir entender esse lado financeiro da empresa. E aí, realmente, a gente tinha alguns números que estavam um pouco mascarados, a gente não tinha uma informação gerencial tão apurada e a gente estava numa crise financeira. E no momento assim que a gente estava super próspero em termos de portfólio de produto, a gente estava com uma gestão de pessoas super reconhecida, sendo premiada pelo Great Place to Work, assim, com frequência, enfim. E a gente teve que cortar na carne. Então, aquele foi, acho que, o meu primeiro aprendizado, assim, executivo mesmo assim, trazer as notícias ruins. Então, eu brinco que eu vim como a filha do Renato, que veio para contar notícia ruim. Então, eu fui a princesinha do apocalipse, que eu brinco que é o meu apelido ali naquele momento. Porque fui eu que fiz muitas reuniões para demitir pessoas, para renegociar contratos, para renegociar benefícios. Então, a gente fez toda uma, assim, uma mudança na Apsen, que foi isso em 2007. Aí, na sequência, veio a crise de 2008, que você deve se recordar bem. E foi assim, por um lado, foi, sabe, aquela coisa assim, meio de Deus também, porque se a gente não tivesse feito a reestruturação em 2007, não tivesse entendido o buraco que a gente estava, 2008 com a crise, a gente teria desaparecido. Mas não, a gente arrumou toda a casa em 2007, passamos por 2008 ainda arrumando a casa, mas já estabilizados. E aí, em 2009, a Apsen voltou a crescer, a gente começou a prosperar, voltou a investir em P&D, o que foi uma dor para nós, porque o mercado farmacêutico é um mercado de ciclos longos. Então, investir em P&D, parar de investir e voltar a investir, você vai ter o retorno só lá na frente. E aí foi assim, de 2008 até 2015, só arrumando a casa, arrumando a casa. Eu brincava que parecia que sempre a água estava assim, chegando perto do nariz e eu, ai meu Deus, preciso respirar. E aí, quando chegou em meados de 2014, mais ou menos, como o meu chefe sempre foi o meu pai, eu tinha muita dificuldade de ter feedback, de ter direcionamento, de me desenvolver, e eu sempre fui muito inquieta. Então, a vida inteira eu fiz uma série de processos de coaching, de mentoring, uma série de cursos. E nesse período eu estava passando por um coaching / mentoring, porque dessa vez eu tinha procurado um profissional que tinha vindo da minha área. Então, eu não queria só o coaching para me ajudar a chegar nas respostas, mas eu queria também um mentor que pudesse me trazer respostas e tudo. Perfeito. E ele me mandou para um MBA para CEOs na FGV, que foi life-changing, assim, para mim. Foi ali que eu falei, caramba, qual que é o papel do CEO, né? E o que a gente precisa entender para um negócio que está se tornando grande e complexo. E ali que eu comecei a criar a visão de futuro da Apsen. Então, eu fui ali, digamos, a madrinha do planejamento estratégico. A gente criou uma visão de futuro para 5 anos. Na época, a Apsen faturava quase 500 milhões e eu queria faturar 1 bi. Eu queria sentar na mesa grande de negociação, eu queria ter mais colaboradores, um portfólio maior, enfim. Só que naquela época era um sonho da Renata muito distante, assim. Então, convencer as pessoas, fazer todo o trabalho de estruturação da empresa foi assim, bem desafiador. Assim, foram algumas dores, mas também muitas realizações, né? E eu passei esses últimos 5 anos fazendo esse trabalho de estruturação da empresa e de preparação para esse crescimento.
Aí, 2020, atingimos o faturamento de 1 bi, como planejamos lá no passado. Sensacional. E com uma empresa, assim, super estruturada, redonda. Hoje, a minha vice-presidência cuida de governança. Então, toda essa parte de compliance, de a gente, assim, avançou muito. Nós não temos capital aberto ainda. A gente pensa em fazer IPO mais para frente. Mas nós somos vistos como uma empresa já listada em bolsa por todos os processos que a gente tem internos, já parrudos e já preparados para isso, assim. Que sempre foi um cuidado, assim, que eu tive, que é muito o meu lado do business, assim. E agora a gente entrou num outro ciclo de fazer a empresa dobrar de tamanho de novo, já com outros desafios, enfim. Mas um momento bem especial que a gente está vivendo na Apsen. Esse ciclo para dobrar de novo, quanto tempo vai tomar? Como que está isso no planejamento em relação a tempo? Ou Olha, vocês a gente ainda não bateram o martelo? Não, a gente bateu o primeiro martelo, era para 5 anos. Aí a gente começou a estressar, sabe? Assim, os números e tal. A gente começou a ver, acho que dá para chegar em 4. Então, a gente, assim, tá com a visão de que em 4 anos a gente chega nos 2 bi.